E ele me falou isso. E aí eu não consigo me segurar. Por favor, alguém me ajuda! Sim, eu tô aqui em cima! Chega! Sai daí! Você não pode fazer isso! Senta aí! Chega de palhaçada. Você entendeu? Eu vou te algemar no aquecedor se continuar me incomodando. O que prefere? Me comportar bem. Muito bem. Calma aí. Por que tá gritando? Tem alguém no apartamento? Não tem ninguém. Quem é você? Vamos te contar tudo agora. Coma. Eu não sei se tá bom, mas pelo menos tá quente. E tem limonada ainda. Eu não sei se você gosta, mas parece que tem muita gente que gosta disso. Experimenta. Olha, me escuta, eu sei que dá medo. E que você tá assustada. Mas precisa confiar em mim. Confie em mim. E faça o que eu digo. Caso contrário, será muito pior. É sério? Pior? Você vai me matar? O que você falou? Eu te vi no armazém. Você é um assassino. Eu não sou um assassino. Vai ficar tudo bem. Eu te prometo. Se fizer tudo o que eu digo. Entendeu? Muito bem. Agora coma. Segura, senão vai esfriar. Sveta, para, não seja tola. Já foi o suficiente. Você tá me ouvindo? Não faz isso. Você viu a minha bolsa? Eu te dei absolutamente tudo. Tudo que eu tinha. Amor, cuidado. Dinheiro, casa. Ai, não começa, tá? Você nem tinha muito. Tá bom, Sveta, mas para um pouco e pensa. Pensa no nosso filho. Como ele vai ficar com tudo isso? Quem vai criar ele? Quem? Fala pra mim. Quem vai criar ele? Vai ser aquele idiota número 2? Não existe filho nenhum. Por acaso você já se olhou no espelho? O que quer dizer com isso? É isso mesmo. Você me enganou dizendo que era rico. E eu te enganei dizendo que tava grávida. Golpe por golpe, idiota. Adeus, Dima. Olha, eu não acho que ela saiba onde está a menina. Onde é que tá? Então o seu rapaz nos enganou. Não. Se nos conhecermos, ele só estava me interrogando. Interrogando? Muito bem, sobre o quê? Uma menina. Ele fez todo tipo de perguntas sobre ela. Entendo. E você não tá com ele, não é? Mal nos conhecemos. Nos encontramos só algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes é mais de uma vez. E olha quem tá aqui.
Ele não é seu namorado. O que acha que tá fazendo? Será que temos que correr atrás de você? Você pode ficar tranquilo. Tá tudo conforme combinado. Eu tô com a menina. Onde você tá? Isso não importa. Tá legal. Escuta, se apressa e traga a menina, tá bem? Não, você vai vir onde eu disser. Na velha estação de bondes, em 1 hora. Nos vemos. Ele tá com a menina. A gente se encontra em 1 hora. O que a gente faz com ela? O que a gente faz com ela? Você não acha que ela sabe demais? O que vocês querem? Leva com a gente resolve. Quem é ela pra ele, hã? Então vamos. Vai, vai, vai! Então, para onde vamos? Pra um depósito abandonado no cais. Vai, vai! Certo, levaremos meia hora. Você não deveria ter feito isso. O corredor é uma área de segurança. O corredor é uma área de segurança.
Vem aqui. Eu fiz isso pela sua segurança, tá bom? Pega isso. Olha, fica sempre atrás de mim, entendeu? Oleninkov, cadê você? Não tenha medo. Sai daí. Vamos conversar. Por que tá fazendo assim? Somos pessoas de palavra. Nos dê a menina e daremos isso a você, conforme o combinado. Você vai ficar com a gravação? O que vai fazer? Por que precisa da menina? Eu tô cansado de você, policial. O que tá procurando, hein? O que é que você quer? Entrega a menina e te damos a mercadoria. E fique feliz por ter escapado dessa vez. Eu não vou entregar a menina. Você tá falando sério? Talvez assim você entenda. Calma, silêncio, silêncio. O que ela tá fazendo aqui? Você conhece ela? E aí, como a gente negocia agora? Eu não sei quem é ela. Havia algumas vezes enquanto eu procurava a menina. Olha, isso tá ficando interessante. Eu vou atirar agora mesmo. Não se preocupa. Você vai ficar menos nervoso. E vai me culpar outra vez? Ah, mas por quê? Acho que uma vez só já é o suficiente. Agora você vai morrer. Não é mesmo, Oleninkov? Calma, calma. Nós dois sabemos que você não tem coragem. Você nunca atirou em ninguém. Abaixe essa arma. Senão eu atiro. E mato vocês dois. Como eu matei aquele idiota. Abaixa, eu disse. Abaixa! Quietos. Quietos, no chão! No chão! Mão na cabeça, mão na cabeça! Agora! Não se mexa! Quietos! Vamos! Mãos na cabeça! No chão, eu disse, no chão!
Muito bem. Pro chão. Mãos na cabeça! Vamos lá. Vai pro chão. De bruços. Quietinho. Mãos pra trás. Daqui também tá o outro. Vamos lá, no chão. Esses são todos. O médico já as examinou. Leve-as pra casa. Perfeito, vamos. Você é a menina mais corajosa do mundo. Você também é corajosa. Vocês vão me entregar pra ele? Você tem medo dele? Ele te machucou? Gritou com você? Te bateu? Não, Então o que foi? eu não quero ir pra um orfanato. Ele disse que te mandaria para um orfanato? Não, mas eu sei. Eu vou falar com ele. Vou garantir que você não seja entregue. Como? Eu prometo que se isso acontecer, eu vou te buscar. E eu vou conseguir a guarda. Você confia em mim? Entre, estão te esperando. Quem? Você não sabe? O seu pai. Aê, parabéns. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns, Que galera. sucesso, Bom superação. trabalho. Vocês fizeram Parabéns, um capitão. ótimo É, trabalho. vocês fizeram um ótimo trabalho. operação foi um Muito sucesso, bom. né? Sim, 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 sim. Ah, sim, a operação Parabéns, foi um capitão. sucesso. Isso aí. Trabalho. Eu disse que ia ser um Sim, foi bom sucesso. mesmo. Fica até que hora? Obrigado. Foi difícil, mas conseguimos. Foi uma operação complicada por causa da menina. Ai, Vária. Minha querida. Quase que eu perco a cabeça. Não me toque! Por quê? Alguém te machucou? Antes você nem se importava. E depois que a minha mãe faleceu, você nunca mais falou comigo. Você quer me mandar pra um orfanato? Do que você tá falando? Que orfanato? Vária. A minha vida parou. E isso não foi só com você, Vária. Foi com todo mundo. Quando a sua mãe faleceu, tudo acabou. Pra mim só ficou vazio. E o silêncio em todo lugar. Eu me perguntei sim o que eu ia fazer com você, mas eu juro que eu não tinha intenção de te mandar pra um orfanato. Vária. É que eu tinha medo de te machucar, você me entende? E eu sei que você ama muito seu pai e a sua mãe. E eu não queria te obrigar a me amar. Eu amava sua mãe. Eu a amava mais do que tudo. E eu amo você. Afinal, você é a filha dela. Vária. Eu não tenho mais ninguém além de você, entende? Me entende? Eu não acredito. Pessoal, me dê um minuto. Me desculpem, é só um momento. Alô? Muito bem, Oleinikov. Parabéns pela sua operação bem-sucedida. Já pode reservar um lugar para sua nova medalha. Meu amigo coronel, eu sirvo ao meu país. Vária, em nome da polícia de Moscou, expresso a minha gratidão por sua ajuda na captura de criminosos muito perigosos. Desculpa por não poder revelar a verdade, mas por favor entenda. Obrigado, minha parceira. Como é que é? Sim? Eu tô entendendo direito. Você usou a minha filha fazendo dela de isca da operação? Você colocou a vida dela em perigo. Sim, e quase arruinou a operação. Enquanto eu a procurava, aqueles homens estavam escondendo a mercadoria. Não se preocupe, tínhamos tudo sob controle.
tinham tudo sob controle? Sim. Papai, não encosta no meu pai! Solta ele! Solta ele. Ele tem toda a razão. Eu sinto muito. A culpa é minha. Papai. Vária. Minha menina. Minha menina. Quem é que te incomoda tanto assim, Ivan? Você tem um número. Pode ver por si mesmo. Vai atender depois. Vamos voltar ao assunto. Qual é a sua relação com a gangue de Sedakov? Nenhuma. Eu sou deficiente, quase não saio de casa. Não sai, mas estava. No meio de uma guerra de gangues, num terreno baldio onde nunca tem ninguém. Bom, são coincidências. E o que é isso? Uma adaga. Para limpar os dentes? Sou um oficial. Ex-oficial da Marinha. Você pode ferir alguém com isso. Alô? Tá bom, eu chego em 5 minutos. É o seguinte, Ivan. Nós vamos te deter. Por quê? Até que os fatos sejam esclarecidos. Mas que fatos? Eu... Alô? Oi, Dima. Alô? Oi, Helena. Ai, graças a Deus você me atendeu. Eu pensei que nunca mais ia falar com você. Diga logo o que você quer. Quer saber? Eu a deixei. Eu a deixei simples assim. Helena, eu entendi tudo. Eu percebi o quão estúpido eu fui. Por favor, me perdoe, Helena. Eu sei... Olha, eu sei o quanto mal eu te causei. Eu sei o quanto você sofreu por minha causa, mas eu prometo pra você que eu vou compensar tudo isso. Então, por favor, só confia em mim e volta pra casa, Helena. Por favor, eu preciso de você. Eu não posso. Como assim não pode? Porque você tá ocupada, eu entendo, mas por favor, então vamos conversar. Olha só, me escuta, eu realmente preciso de você, Helena. Por favor, me escuta. Você não entende? Eu não quero estar mais com você. Como? Eu já entendi. Tudo bem, então, nesse caso, não me resta mais nada. O que você vai fazer? Isso não importa. Por favor, já chega. Estou indo para aí, certo? Espera, me ouviu?
eu vou ser direto. Ela me enganou. E sim, eu entendo. A culpa foi toda minha. Olha, eu dormi com ela quando eu tava muito bêbado. E foi só uma única vez. Eu te juro. Depois disso, ela veio e falou que tava grávida. O que mais eu podia fazer? Alena, por favor, eu te imploro. Me perdoe. Eu vou ficar te pedindo perdão por toda a minha vida. Bom, nem sequer a gente se divorciou, olha. Ainda somos marido e mulher. Não somos mais. Olha só, eu sei que eu não sou uma boa pessoa. Eu errei toda a minha vida. Mas eu realmente quero melhorar. Eu só preciso de um pouco de tempo. É só isso que eu te peço, um pouco de tempo. Esse mundo é cruel e é injusto. E é isso que faz a gente ser assim. Para sermos pessoas melhores, não devemos ficar sozinhos. Você devia ficar comigo. Entende isso? Você entende? Quem é ele? Pelo visto, aquele que vai dizer não por mim. Então, o que faremos agora, capitão? Tenho uma ideia. Dê uma família a uma criança.